Em uma sessão histórica, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram o habeas corpus do ex-presidente Lula. Com isso, abriram caminho para a prisão dele. O julgamento teve placar de 6 votos a 5 e só terminou de madrugada. Foram cerca de 11 horas de julgamento e uma queda de braço entre os ministros. O voto do relator, Edson Fachin, deixou claro que a votação seria apenas sobre o caso do ex-presidente e não incluía a polêmica envolvendo a prisão após condenação em segunda instância. Fachin negou o pedido da defesa de Lula. O Superior Tribunal de Justiça consignou acertadamente no ato apontado como coator que o exame da relevância das teses listadas pela defesa afigurar-se-ia prematuro, visto que se quer, em definitivo, encerrada a jurisdição ordinária, o que se alinha com o estipulado no aludido artigo 1029 do CPC. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Os outros ministros que seguiram o entendimento de Fachin foram Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O voto de Rosa Weber, que também negou o habeas corpus, era um dos mais esperados por ser considerado decisivo para o resultado. A ministra disse que levou em conta o próprio entendimento anterior do Supremo sobre a questão e destacou a importância de seguir a decisão da maioria. Que a execução antecipada da pena, a partir da decisão de segundo grau e antes do trânsito em julgado do título penal condenatório, não compromete o princípio da presunção de inocência, o que não tem prevalecido em inúmeros julgamentos de habeas corpus. Importante pontuar, por fim, o meu entendimento de que a decisão judicial deve se apoiar não nas preferências pessoais do magistrado, mas na melhor interpretação possível do direito objetivo. Até o momento da votação de Weber, o único favorável à defesa de Lula era Gilmar Mendes, que pediu para adiantar o voto em virtude de uma viagem. Essas prisões automáticas em segundo grau, que depois se mostraram indevidas, fizeram-me repensar aquela conclusão a que se chegou no HC 126.292. Presidente, fiz essa mudança, como já demonstrei, por reflexão, por entender. E aqui, presidente, tem poucas pessoas com condições de me dar lição sobre o conhecimento do sistema prisional brasileiro. Eu trabalhei no mutirão. 22 mil pessoas e eram de réus pobres. Não eram de réus ricos, não eram de bandidos internacionais. Não, eram réus pobres, aqueles que nós visitávamos. Pessoas que ficaram pobres e presos. Não sei se eram pretos, não sei se eram putas, como se consegue dizer, mas ficavam presas há 12 anos, 14 anos, presos provisoriamente. Quem o seguiu foi Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Um dos últimos favoráveis ao habeas corpus, Marco Aurélio Mello, disse que a prisão do ex-presidente antes do trânsito em julgado seria uma afronta à presunção de inocência. Estamos aqui a cogitar de um direito fundamental, ou seja, o direito que tem todos os brasileiros de não verem a culpa assentada antes do trânsito em julgado. O voto final foi o da presidente Carmen Lúcia. A ministra discordou de Marco Aurélio e definiu o resultado do julgamento. Porque, a meu ver, continua havendo a garantia da presunção da não culpabilidade penal com a possibilidade de início de execução da pena. Chama apenas